em que ele diz que o corpo e a alma são como dois esposos, não é? Portanto, amando-se quase iguais, digamos assim. Por isso, se alguém, eu conheço uma pessoa que diz, quem lê Teixeira de Pascoais, lê X e não X, não é? Não é bem assim. Quer dizer, é que esta obra, se a lerem bem, é um itinerário de procura. É mesmo itinerante. Só que, neste caso, não é o itinerário de Paulo ou de Jerónimo, é ele próprio que aqui sintetiza o seu próprio itinerário e, portanto, pode dizer, sem mudar o essencial, pode definir o homem de várias maneiras, na verdade, quer através do corpo por aparência, quer depois através pelo aperfeiçoamento e pelo aperfeiçoamento que a alma supõe relativamente à própria natureza material, pode até dizer depois que, sim senhor, que é como duas esposas. Bom, sem virar, no entanto, esta ideia principal que parece que é a que se mantém e que é a alma cria o corpo. A alma cria o corpo. E se pensarmos bem, a alma cria o corpo dentro da concepção de Pascoais. Não é nada de raro. É evidente que há autores anteriores que disseram, autores medievais, que disseram isto, não é? Por exemplo, Escotério defende esta ideia, não é? De que a alma cria o corpo. Eu creio que ele não viu Escotério, não viu alguns medievais, mas isto é o resultado, creio, da relação que estabelece entre o homem e o seu próprio horizonte último, na verdade, que é o horizonte do absoluto. Bom, mas, portanto, isto vinha a propósito do corpo e da alma, na verdade. Agora, isto, falar de corpo e alma, acontece sempre que quer contrastar duas realidades, dois elementos aparentemente antagónicos. No entanto, através da obra, encontramos a observação de que aquilo que separa também une. E é isso que convém também, muitas vezes, ver entre as sete Pascoais, não é? É que todas aquelas dicotomias que estabelece têm por baixo, digamos assim, aquilo que ele não diz logo, diz muito mais tarde, mas aquilo que separa também une. O que não significa, naturalmente, rejeição posterior dos valores que ativou na dicotomia que estabeleceu, mas pelo menos significa unidade, ou seja, não há, pelo menos consiste também isto, não há um dualismo entre as sete Pascoais. E o dualismo que aparece é difícil, na verdade. Não, Pascoais está muito longe do cartesianismo. E depois veremos também porquê, embora integre o cartesianismo na sua própria filosofia. Além disso, obsessiona-lhe o pensamento, o caráter paradoxal de certas composições. É isto que também, por vezes, chama, pode chocar os Pascoais. Assim, logo no primeiro capítulo diz: a vida é feita de mortes. Dirá depois: o extenso é constituído por inextensos, para ver, de alguma maneira, como está a contradição no entender das coisas. Este gosto pelo paradoxo levava-o a mesmo a afirmar a íntima relação entre o santo e o criminoso. Ele diz isso, na verdade, também nesta obra, e diz mais tarde, quando trata também dos santos, na verdade, o santo e o criminoso têm uma relação íntima, na verdade. Ele chega até a dizer, portanto, o santo é o criminoso de um ponto de vista e o criminoso é um santo de outro ponto de vista. Significa, por um lado, separou, na verdade, mas por outro lado, encontra esta íntima relação e, portanto, ela aparece. Domina uma grande parte da obra a antítese entre dois tipos de conhecimento. E esta é, a meu ver, a mais importante antítese, uma das mais importantes visões de Pascoais. O científico e o poético. O conhecimento científico e o conhecimento poético como acessos ao real. Pascoais não é gnoseologicamente idealista. E eu estou a dizer gnoseologicamente idealista, não é? Quer dizer, portanto, ele nunca considerou que o espírito criasse as ideias, não é? Ou que as ideias criassem
propriamente que as coisas não saíssem da subjetividade. Conhecimento significa acesso ao real, ou através da observação, medição, matematização e ideia abstrata final, ideia em princípio sobre a realidade, ou então uma espécie de intuição sensorial e sentimental, estética e, portanto, poética que nos dá a realidade imediatamente. Ao primeiro conhecimento citado, chamou Pascoais racional ou científico. Ao segundo, que pela sua imediatez define o senso comum, mas que é suscetível de transmitir beleza, chamou precisamente poético. Toda a obra se orienta no sentido de atribuir mais valor, infinitamente mais valor, ao poético do que ao científico. O científico corta a realidade, isso, não é? Corta, despedaça, na verdade, portanto, cria como que partes impermeáveis umas às outras, limita, gradula em algarismos, ao contrário do poético, que representa a comunhão íntima com a realidade. Por isso, é através do sentimento que se dá essa comunhão íntima, através da intuição, na verdade, e através, já diremos, da inspiração. Por isso diz, a ideia é pobre, embora por vezes fale de ideias sentimentais e ideias indefinidas sobre a realidade que, por serem indefinidas, por se adequarem algo a essa realidade, são mais aceitáveis. Portanto, está aqui a ideia de que o pensamento deve adequar-se à realidade. E se a realidade não for definida, se a realidade for precisamente escapando-se por horizontes, na verdade, apontando para além de si, teremos o direito, segundo ele, de fazer uma definição e de ter uma ideia pura. A palavra pura já vamos ver que é um caso sério dos pais. Mas por agora fica-nos, não é? A ideia pura, separada do resto, será isso que se pode fazer. Ideias puras, digamos, versus ideias penetradas de estesia do mundo. À primeira vista, assim seria, mas uma vez, pelo menos, a ideia pura é contraposta ao conhecimento interessado da ciência, que se esconde atrás disto. Para além do corte de que a ciência é acusada, o que a torna ainda mais impura é a sua orientação utilitária, oposta à contemplação e mais estreitamente ainda do que a ciência. Portanto, há aqui, realmente, naquilo que se rejeita, na verdade, em Pascoais, o conhecimento científico como sendo único, na verdade, ou como sendo o dominador dos outros conhecimentos, na verdade, e, mais do que isso, é claro que esse conhecimento único podia ser o da ciência, na verdade. E ele está, muitas vezes, a referir-se ao conhecimento da ciência, ao sábio, para ele, o homem da ciência, é chamado o sábio, ao sábio que se contrapõe ao poeta, na verdade. E, naturalmente, o sábio estuda isto, estuda aquilo teoricamente, é ainda a teoria. Mas, devido à aversão que neste sistema existe em relação à utilidade como valor, na verdade, portanto, a utilidade que a subordinação aos interesses mesquinhos, ainda que legítimos, das pessoas, então sim, quando aparece, isto eu tiro de um pensador da época, ou melhor, de um professor de física da época, que é Borel, não é? Portanto, quando há, pelo menos, a ciência pura, mas a ciência pura que não está ao serviço da indústria, não é? Que não está ao serviço propriamente portanto, da utilidade, da manutenção de alguma coisa. Então aí ele faz uma exceção, dando razão ao Borel, na verdade, e aceita com ele que, quando a humanidade deixar de ver a ciência como pura, isto é, quando a puser ao serviço apenas da indústria, do comércio, etc., então está a caminho da decadência.
Quer dizer,